e ficou na alfândega. Eu não fiquei sabendo. 2, 3 dias depois, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Até aí tudo bem. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira-dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Não existe isso. 2 vídeos são do dia 26 de outubro de 2021, no setor de alfândega do aeroporto em Guarulhos. As imagens, gravadas como praxe em abordagens como essa, mostram os auditores fiscais da Receita revistando a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Marcos Soeiro tinha acabado de chegar de uma viagem à Arábia Saudita, integrando uma comitiva do governo na qual estava também Bento Albuquerque. Em uma caixa estava uma escultura dourada de um cavalo. Mesmo muito bem embalado, o objeto estava quebrado. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e encontram as joias de diamante. O assessor tentou entrar no país sem declarar os bens, todos presentes do governo da Arábia Saudita. No primeiro momento, Soeiro disse que as joias eram para Bento Albuquerque. Do colar e do trinco. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Depois de ter dito que o presente era para Bento Albuquerque, o assessor Marcos André dos Santos Soeiro explica que o então ministro havia viajado para representar o presidente Jair Bolsonaro. Esse convite não foi nem para o ministro, esse convite foi para o presidente mandou o ministro lá representar. O assessor fala por celular com Bento Albuquerque, que já tinha passado pela alfândega. Soeiro avisa que estava sendo fiscalizado e depois afirma que o então ministro estava indo ao local para tentar resolver o problema. O ministro está vindo aqui. Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. Pouco depois, o então ministro Bento Albuquerque aparece. Os fiscais perguntam se ele já tinha visto as joias. Nem tinha visto ainda, né? Não. Recebi quando a gente estava saindo. Os fiscais afirmam ao então ministro que as joias ficariam retidas porque não foram declaradas. Um deles explica que se os presentes foram dados para o Estado brasileiro, poderiam ser liberados posteriormente sem o pagamento de impostos. Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí com a orientação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, de sua chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Bento Albuquerque relata como teria recebido as joias. Eu nunca recebi coisa assim tão grande, né? Mas quando você vai para um evento desse, aí o cara chega, vai te dar, quem sofre é o cara que tem que pegar. Então, esse aqui é o problema, né? Eu digo só porque, foi o evento, teve 2 eventos lá, né? O da área de energia, esse foi o ministro da energia, e o outro foi a cúpula do príncipe rei do Brasil, né? E depois desse evento que a gente foi ao aeroporto, o cara chegou lá e botou, ainda assinei um papel dizendo que a gente recebeu o documento oficial da Arábia Saudita. Quer colocar o nome do ministro? Acho que é até melhor. Eles continuam conversando, as vozes se sobrepõem, mas é possível ouvir o momento em que Bento Albuquerque afirma para os fiscais que as joias ficariam com a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. O ministro acaba indo embora sem elas. O assessor assina um termo e também vai embora. O vídeo mostra o sargento Jairo Moreira da Silva chegando à Receita Federal no aeroporto de Guarulhos no dia 29 de dezembro do ano passado, 2 dias antes do fim do governo Bolsonaro. Ele mostra no celular um ofício do chefe, Coronel Mauro Cid, braço direito de Jair Bolsonaro, pedindo a liberação de joias que teriam sido presente do governo saudita para a primeira-dama Michele. Em cima da hora, correndo. Então, a gente não tá, assim, não sei o que está, deixa eu dar uma olhada. Aqui sozinho, eu vi em relação a isso. Eu só achei que tinha entrado em contato. O militar tenta colocar o chefe em contato com o auditor da Receita, que se recusa a atender. Estou falando com o supervisor deles aqui. Eu só gostaria de falar com ele, ele falou que não está ciente do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não posso, porque eu não posso falar no celular.
Numa última tentativa, o sargento diz que a retirada das joias é mera burocracia de fim de governo. A gente fazendo tem que fazer passagem normal, portanto isso aqui faz parte da passagem, né? Não pode ter nada do antigo pro próximo, tem que tirar tudo, tem que levar. Não pode, é burocrático, é burocracia. A tentativa não deu certo, nada foi liberado. Notem como o Bozo mentiu descaradamente. Existem 8 tentativas dele recuperar as joias e todas elas são documentadas. Então, o que está faltando mais nessa história? A conclusão do devido processo legal e, portanto, as respectivas imputações de crimes, as condenações e a cadeia para essa gentalha. Mas quais seriam essas imputações? Peculato, que é quando um servidor ou alguém que exerce uma função pública se apropria de um bem de Estado. Advocacia administrativa, que é tentar manipular a lei em favor de interesses exclusos privados, que não são os interesses do Estado brasileiro. Descaminho, que é a tentativa de trazer mercadorias estrangeiras sem pagar os devidos impostos. Facilitação de descaminho e, provavelmente, até corrupção passiva. Porque cá entre nós, ninguém ganha um presente desses sem uma contrapartida. E como o Bozo vendeu a refinaria baiana Landulfo Alves para o Mubadala Capital, Fundo Soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, por 1,8 bilhões de dólares, quando o valor de mercado dela, segundo a XP, era de 3,8 bilhões de dólares, ou seja, metade do preço. Aí, com certeza, pula uma pulga para trás de nossas orelhas, não é mesmo? Gente, como pode um chefe de Estado ganhar um presentinho de quase 17 milhões de reais em joias femininas, fora o estojo masculino? O fato é que isso não seguiu absolutamente nada do ritual entre os estados. Essa situação narrada pelo Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energias do Jair, que disse que no aeroporto chegaram emissários do governo árabe e entregaram as joias a ele como se entrega um pote de doce, é inacreditável. Porque se foi desse jeito mesmo, a clandestinidade provavelmente já estaria lá na origem. E a pergunta que seria: para que isso? A intenção era um pagamento ao Bolsonaro? Isso está sendo investigado. Nós vimos no vídeo do dia 26 de outubro de 2021, um almirante idoso da reserva, então ministro de Estado, ali numa situação vexatória, onde dá até para ouvir o riso amarelo de nervosismo de quem sabe que está no meio de uma maracutaia. Em um dado momento, a gente ouve ele dizer: "Oh, isso é da primeira-dama." E depois ele diz: uma coisa desse valor, depois o problema é de quem carrega." Pois é, coroa. Pegou mauzão pra você e sua comitiva fazerem papel de mula do mito. Já pensou se fossem 2 quilos de haxixe? Olha a que vergonha o Bozo submete os militares que trabalham com ele e, consequentemente, as Forças Armadas. Ontem, o ex-presidente deu uma entrevista e disse que ficou com a caixa de joias masculinas, que, tudo indica, veio na bagagem do Bento Albuquerque. Isso ficou lá, no Ministério de Minas e Energia, por 13 meses. Foi entregue ao Palácio do Planalto e, em seguida, foi enviado para o Jair, no Palácio da Alvorada. E com todo o cinismo do mundo, ele diz que não cometeu crime nenhum. Como assim, cara? Existe o crime fiscal evidente de uma coisa nem declarada. E há o peculato, porque essas joias pertencem ao Estado brasileiro. A reportagem do Estadão demonstrou que Júlio César Vieira Gomes, então secretário da Receita Federal, fez pressões ilegais a funcionários da Receita para tentar ver se Bolsonaro recebia as joias. E como pagamento, foi nomeado adido da Receita em Paris. Só que a nomeação foi suspensa por Haddad. Bem feito. Agora, só falta ver essa gangue enjaulada.